Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quero cumprimentar a todos com um bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para o nosso culto, né? Thalita, depois de um período de férias aí, até estava falando com a Thalita, ele estava quase mandando a polícia atrás já, viu? Né? Então tá bom, cada um dos irmãos aqui, né? Nesse domingo reunidos para o nosso momento de adoração, momento também da gente ouvir a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, né? Através dela também a gente orienta a nossa caminhada no dia a dia. E sempre é bom também um momento de reencontro, né, com as pessoas e, né, com alegria então que nós iniciamos aqui o nosso culto. Esse é um hino geralmente cantado, né, durante uma inauguração de uma igreja, uma dedicação de um prédio, né, igreja, e assim também como este templo aqui, como tantos outros templos em Telêmaco Borba, né, são monumentos à fé, né, monumentos à fé. Toda vez que a gente
passa na frente de uma igreja, a gente sabe que é uma casa onde pessoas se reúnem para cultuar, comunhão, né? E também fortalecer a sua fé, né? E assim também como todos nós somos pequenos templos, né? Que estamos no convívio da sociedade, um lugar, outro no outro, né? Por isso é importante que a gente, como cristão, tenha essa clareza, né? Para que possamos também dar o nosso testemunho. Vamos nos colocar em pé. Estimados irmãos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. E contigo também. Vamos orar. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por mais uma vez podemos estar reunidos na tua casa, junto com os irmãos aqui. Também queremos pedir por todos aqueles, Senhor, que estão nos seus lares, que logo mais vão estar acompanhando também o nosso culto, aqui que está sendo gravado. Pedimos por todos, Senhor, especialmente por pessoas que estão doentes, talvez hospitalizados, pessoas que estão se recuperando de situações de saúde. Lembramos aqui a nossa irmã Maria Moreira, que fez essa cirurgia nessa semana e que já está aqui entre nós também, nesse momento do culto. E por todos os demais te pedimos, também pelos nossos familiares, aqueles que estão longe, os que estão perto. Obrigado por todos que estão aqui agora. Também queremos interceder pelas nossas autoridades municipais, estaduais, federais, as nossas autoridades religiosas, civis, militares, eclesiásticas. Abençoa também a nossa cidade. Também pedimos, Senhor, por este momento que estamos vivendo, um momento que é diferente para todos nós, um momento de muitas perguntas, momentos talvez de medo, de preocupação, mas que nós possamos ter assim também a clareza de que o Senhor caminha com cada um de nós. Como diz a sua palavra, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor nos acompanha. Esteja conosco agora, receba o nosso culto, a nossa adoração, porque queremos assim declarar que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. No nome de Cristo que pedimos. Amém. Amém. Também lembramos, nesse momento, que caminhamos na vida cristã, no dia a dia, também com nossas limitações, com nossas fraquezas, com nossas falhas. E sempre é um momento também da gente colocar diante de Deus esses momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Conscientes da nossa dependência de Deus, confessemos também diante dele: Senhor Deus, Pai Celeste, que a cada novo dia nos presenteias com teu amor, confessamos diante de ti a nossa culpa por negligenciarmos o teu amor e achando-nos donos de nós mesmos, apostando na nossa própria força. Senhor, confessamos perante ti as nossas falhas, pelas vezes em que nos autopromovemos e não vemos o teu amor, nem que ajuda que vem de ti.
Pedimos perdão também por todas as vezes que deixamos de lado nossas tarefas como cristão ao teu serviço, contribuindo assim com as injustiças. Assim sendo, te pedimos perdão em nome de Jesus e renova em cada um de nós a tua graça, porque só ela pode nos fortalecer e nos ajudar na nossa caminhada. Amém. Podemos assentar. Vamos então cantar o próximo hino, que também confirma, o que nós pedimos, que a graça do Senhor sempre esteja conosco. E à medida que nós também vamos sentindo e percebendo nossas falhas, e também possamos confessá-las.
atividade da lei um pouco. Não tem importância. Vamos lá. Senhor Pai amado, é uma alegria muito grande, todos os domingos, poder estar orando para ti e pedindo a tua bênção sobre aqueles que tu disseste, deixai vir as minhas criancinhas, pois elas é o reino dos céus. Então, essas crianças já são abençoadas por isso. Nós queremos pedir pela vida delas, para que elas cresçam, as nossas crianças todas, em seguidoras do teu caminho e obedientes à tua palavra. Nós te pedimos e nós te agradecemos pelas nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais um dia em que podemos vir à tua casa, depositar no gasofilácio as nossos dízimos e as nossas ofertas. Que esse numerário, Senhor, possa engrandecer a tua casa, fazê-la crescer, e assim podermos divulgar a tua palavra para aqueles que precisam tanto e aqueles que não têm. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e nós te agradecemos. Amém. Amém. Lembrando aqui, quando o Moreira estava orando aqui pelas crianças, lembrar que o Paulo, né, e a Simone, no ano passado, por causa do período de pandemia, a Simone, eles também estavam esperando o seu segundo filho, e ele nasceu, né, e Joaquim, foi no começo de janeiro, né? Dia 4 de janeiro, né? Então temos mais uma criança aqui na nossa comunidade, né, que estava incluída aqui na oração do irmão Moreira. E aproveitando também, né, convidando vocês para o batismo do Joaquim, que vai ser dia 7 de março, né, fora esse domingo que vem, no outro. Então vamos também ter esse momento importante aqui na comunidade. Vamos então nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. E vamos ler responsivamente o texto de Êxodo 18, 13 a 26. Né? Então, como sempre fazemos, eu leio um verso, os irmãos leem o seguinte. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando vem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Faz-lhe saber o caminho
homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que ajudem esse povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles não darão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto eles disseram. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Muito bem, é aqui a leitura da palavra do Senhor. Não sei quantos de vocês sabiam, mas esse texto da palavra de Deus foi a inspiração para o curso de administração. O cidadão que desenvolveu essas teorias de administração de empresas se baseou muito nesse texto da palavra de Deus. Dividir em grupos, e assim fica melhor para administrar do que uma pessoa administrar. Quero convidar vocês também para fazermos juntos a confissão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos assentar. Vamos, na sequência, cantar mais um hino e, em seguida, já passo a palavra, então, para o nosso irmão Luciano, para a nossa mensagem deste domingo. Como
Então, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Então, nós, vendo na semana passada, né, eu já dei não foi uma pincelada, né, foi uma provocada, né, na questão dos dons, né, na questão do encontrar, né, o nosso papel no meio da igreja, né, no meio do povo cristão. E aí hoje a gente desenvolve um pouquinho mais, medita nos textos que nós trabalhamos ali. E uma advertência, né, a princípio, que eu gostaria de fazer, é que talvez dá aquela impressão, quando nós insistimos em falar sobre dons, em falar sobre descobrir os dons, dá aquela impressão assim tá forçando, quer que a gente trabalhe, quer que a gente faça isso, então dá essa impressão. Mas esse é um assunto extremamente importante. Nós podemos fazer uma igreja, criar modelos, podemos pensar em formas de liturgias, pensar em eventos, pensar em tudo que seja para uma comunidade. Mas se nós não começarmos pelo impulsionador, né, que são os dons que Deus nos dá para que nós possamos levar a cabo o nosso papel de igreja no mundo, então não faz sentido nada. Nós podemos pensar em fazer um monte de realizações, mas nós não vamos chegar aonde nós realmente queremos, né? Então, a mensagem ela tem esse objetivo, né, de inspirar, né? Inspirar para nós nos olharmos para dentro e olharmos à nossa volta e pensarmos como igreja, né? Eu não vou ler o texto novamente sobre Moisés e Jetro, mas durante a mensagem eu busco uns trechinhos, eu coloquei na tela também, para que a gente possa pensar sobre isso. A princípio eu gostaria de lembrar novamente o texto que introduziu o culto, né? Que o pastor fez a leitura a respeito dos dons, ali no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que ele começa a falar dos dons. E aí, antes disso, ele traz a figura, ele começa a falar da igreja, ele começa a falar do corpo, né? Começa a comparar a igreja com um corpo. E é nesse texto, no versículo 12, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que Paulo fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então esse texto, ele inicia falando que nós todos somos um corpo, o corpo de Cristo, e na sequência ele começa a fazer exemplos, né? Dar exemplificação ali, do pé, da mão, né? Imagine se todo mundo fosse pé, né? Ou seja, todos os membros do corpo fossem pé, né? E na sequência ele continua discorrendo sobre os membros e dizendo assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então essa é uma realidade nossa, que se a gente sente dor em um membro, né, todos os outros membros padecem, né, porque eles têm que fazer o serviço daquele, né, quando a gente machuca um braço, né, a Thalita lembra muito bem disso, né, que você tem um braço que não funciona, os outros tem que ajudar aquele braço, tem que... Então
corpo de Cristo é assim também. E é daí que nós tiramos uma visão de igreja. O que é igreja, né? Nós cantamos o primeiro hino ali, o pastor comentou, né, do edifício, e comentou também das pessoas como igreja. Aí nós só temos que tomar um cuidado com uma expressão, como o pastor comentou, nós somos individualmente templos do Espírito Santo. Isso é verdade, nós somos templo. Mas existe uma expressão que às vezes é colocada, principalmente por aqueles que pensam em viver uma fé cristã sozinhos, né, separados de um grupo, que é eu sou a igreja. Então, às vezes a gente ouve por aí, essa expressão não é correta, porque na verdade a igreja é o conjunto dos cristãos. Ninguém é igreja sozinho. Esse pode ser templo do Espírito Santo, mas pensar igreja, nós somos igrejas, o corpo. O corpo não é um só membro, mas são muitos membros. Aí, claro, aí não é só a nossa comunidade, aí une todos os cristãos do mundo, né? Aqui é uma pequena parcela, né? Uma representação dessa igreja, mas a igreja, ela é muito maior. Então, o correto seria dizer, nós somos igreja. Aí é mais correto. O corpo, então, ele precisa ter ações coordenadas entre seus membros, orientados pela cabeça, né? A cabeça do corpo é Cristo. E através dessa orientação de Cristo, que é a cabeça, todo o corpo funciona coordenadamente, através de seus músculos, juntas. E então, quando nós pensamos nessa visão de igreja, nós devemos pensar não em uma igreja constituída por um líder humano, né, que faz tudo e os demais são consumidores, né, clientes. Então nós vemos muito assim nas mega igrejas, onde tem um líder em evidência, né? Então é claro que nós sempre teremos alguém que é responsável pela liderança da igreja. Quando Lutero rememorou a questão do sacerdócio de todos os crentes, ele não excluiu a figura de um pastor, a figura de um líder. Foi necessária a manutenção. Só que a manutenção desse líder, que é o organizador, que trabalha para que todos os outros membros possam ser auxiliados, ele não substitui a ação de Deus em cada membro, ou a responsabilidade de cada crente em todo o trabalho da igreja, né? Pensando assim. E esse relato da história de Moisés, ele retrata bem uma forma, um modelo ineficiente de administração, como o pastor falou. Ali Moisés estava como líder de um grande povo, e ele foi constituído líder por Deus, né? Na verdade, não foi ninguém que colocou lá ele, ou ele simplesmente chegou e agora eu quero ser o líder, eu vou liderar. Não, foi o próprio Deus que separou ele e disse, olha, agora você tem essa missão, você vai enfrentar o faraó e você vai tirar o povo do Egito, você vai libertar esse povo. Então ele foi constituído líder por Deus. Moisés, a princípio, ele até nem queria tanto. Quando ele recebeu a mensagem de Deus, mas ele falou, como que eu vou falar com o faraó? Minha língua é pesada, ou sei lá, não consigo falar direito, tenho dificuldades. Então Deus proveu uma solução para esse problema. Ele falou, não se preocupe, que Arão vai ser tua voz, né? Então ele vai na sua frente e ele fala, e você faz, né? Então
complementa Moisés, né, com essa outra pessoa. Aí depois que isso acontece, que as coisas vão acontecendo ali, os milagres diante de Faraó, e Moisés percebe que as coisas estão no controle de Deus e não no controle dele, então Moisés começa a ter essa animação para seguir em frente, mesmo com tantos problemas que se via pela frente. Ele via que tudo era possível para cumprir a missão, que era uma missão que não era dele, a missão era de Deus. Bom, ele faz toda essa trajetória, né, até a terra de Canaã, e os irmãos lembram da história, então a gente não vai rememorar aqui nesse momento, não vamos entrar em detalhes, mas a gente volta então novamente o olhar para aquele texto que nós lemos na leitura responsiva, quando o sogro de Moisés chegou ali, foi visitar Moisés e percebeu que o trabalho dele era extremo, né? Ele estava lá o dia todo, de manhãzinha até o final da tarde, sentado lá, possivelmente numa pedra, e toda aquela multidão em volta, com problemas, com situações que precisavam ser resolvidas, normalmente dúvidas com relação à lei de Deus, com relação a uma ofensa do vizinho, uma galinha roubada, enfim, uma série de problemas que surgem em uma comunidade, e uma grande comunidade. Então ali ele estava para julgar todas aquelas situações. Por certo, eu imagino que aquela multidão ficava ali esperando o dia todo, começava a anoitecer e muitas causas não eram atendidas. E aí, o que acontecia? Aquele povo tinha que voltar para casa, o outro dia, chegar cedo, bem de manhãzinha, para pegar a fila, né, para ter a causa julgada, né? Então, às vezes nós pensamos no nosso sistema de justiça, né, hoje, né, que é lento. Isso com todas as melhorias que tem, né? Mas naquele tempo lá com Moisés, era complicado para Moisés. E aí judiava do povo. Então, Jétro, que era mais experiente, tinha uma visão, ele chegou ali e falou: olha, o que você está fazendo com esse povo, né? Diz ali no texto: e é isto que fazes ao povo, porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. E a resposta de Moisés, ela é uma resposta correta, né? Ele diz assim: olha, o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e vos declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, Moisés mostrou a realidade. Olha, o povo vê em mim, sabe que eu sou o legislador, sabe que eu sou a pessoa apropriada para resolver o problema deles ou para dizer como eles precisam resolver o problema deles. Mas eu estou aqui, eu estou para atender, eu assumi a minha missão, eu tenho que fazer esse trabalho, né? Então, poderia Moisés dizer, né, para ele: se você tiver uma ideia melhor, né? Mas Jétro tinha uma ideia melhor. Então ele coloca diante daquela necessidade do povo que era grande, Jétro então alerta Moisés que ele não era o único dentre o povo que poderia desempenhar aquela função, mas que poderia contar com a ajuda de outros. E assim se estabeleceu uma divisão de trabalho, e a orientação dele foi essa que nós lemos: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então ele pensou nessa divisão de trabalho, mas é importante a gente notar um pequeno detalhe. Não foi simplesmente ele dizer para Moisés assim: olha, você está trabalhando demais, então chama alguém aí que esteja disposto e entrega para eles a atribuição. Não, ele disse: olha, procura dentro do povo homens capazes, ou seja, que tenham capacidade de desempenhar essa função. Só capacidade não basta, tem que ser tementes a Deus. Homens de verdade que aborreçam a avareza. Então, a avareza não é o amor ao dinheiro, né? Então, eu penso que está me surgindo, pensando agora, né? Homens que aborreçam a avareza, né? A avareza era considerado um grande pecado e é um grande pecado, mas eu penso que se colocassem homens avarentos, o que ia acontecer com esses líderes? Eles iriam começar a cobrar para julgar as causas do povo. Eles iam começar a pessoa: você me ajudou, eu te dou um dinheiro, e ele começar a encher o bolso, amando, fazendo a própria, pulando a fila ali, Então, é interessante esses pequenos detalhes do texto, nós olharmos. E eu quero reforçar bastante essa parte. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Homens capazes, hoje, por exemplo, existem muitas pessoas capazes de fazer muita coisa, independente se ele é cristão ou não, independente se ele é um cristão sincero, Ele às vezes é capaz, todos nós temos habilidades que nós desenvolvemos ao longo da vida. E essas habilidades são importantes no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento, na sociedade. Mas não basta ser capazes, ser temente a Deus é o que faz a diferença entre a capacidade do homem que está a serviço dele próprio ou de uma sociedade para estar a serviço da igreja, para estar a serviço do Evangelho. Temente a Deus, não basta sermos capazes. Então, com essa divisão, eu acho que eu até coloquei um organograma só para a gente visualizar a coisa, É um pouco ruim de enxergar ali, mas tá primeiro Deus, aí vem Moisés. Daí abaixo de Moisés tem os chefes de 1000, Então esses chefes de 1000, cada um é responsável por 1000, vamos dizer 1000 chefes de 100 e assim por diante. Vai fazendo uma pirâmide, Então o que acontece? Lá embaixo, no chefe de 10 pessoas ali do povo tem uma causa, levam para o chefe de 10. Se é um caso simples, um roubo de galinha, ou a galinha botou o ovo do outro lado da cerca, de quem que é o ovo, Fazendo um exemplo bem tosco assim. Se é uma causa simples, o próprio chefe daqueles 10 resolve o problema. Agora, se é uma causa mais difícil, aquele chefe de 10 não conseguiu resolver, ele vai levar para o próximo chefe de 50 e assim por diante, até chegar a Moisés. Então, se a causa é bem difícil, então tem a última instância, que seria Moisés. Claro, no plano físico, mas Moisés consultaria Deus numa causa, para que ele pudesse resolver melhor aquela causa. Esse modelo, ele funciona muito bem no dia a dia, numa empresa. Hoje até já se melhorou muito até esse esquema, Tem outras ideias, outras formas de trabalhar. Mas na igreja ele ainda é um modelo ineficiente,
né? Não é que é ineficiente, mas não é um modelo completo ainda, né? Não basta a gente ter essa divisão, né? Hoje muitas igrejas já têm essa forma de hierarquia, vamos chamar assim, né? Mas nós podíamos pensar, por exemplo, um sistema que é muito conhecido nas igrejas, que é o sistema de células, né? Que surgiu há alguns anos e muitas igrejas utilizam. O sistema de células em si, ele não é ruim, mas ele é perigoso, né? Nós precisamos ter um certo cuidado quando a gente trabalha em células, porque vamos imaginar que não seja observada toda essa questão da pessoa capaz e da pessoa temente a Deus. Isso gera um problema, porque as células começam a se dividir, a igreja começa a crescer em células, mas sem solidez, né? Sem preparo. Então a gente tem relatos, por exemplo, de sistemas que crescem muito rápido, que, por exemplo, eu entro na igreja, aí eu passo por um período de discipulado ali dentro de uma célula, e depois de um tempo que eu concluí aquele discipulado, eu me torno líder de uma nova célula. Esse processo que acontece de divisão da célula, que pode acontecer um problema, porque aquele líder que sai de uma célula para criar sua própria célula, ele pode não ter o preparo suficiente para liderar aquela célula. E aí a gente tem muitos relatos, né, de líderes de células que chegam dentro da célula e aí não tem consistência teológica, não tem consistência do evangelho e começa a multiplicar aqueles problemas. Então, de repente, a igreja tem um crescimento assim rápido, uma expansão rápida, mas não tem qualidade. Então, esse crescimento é um crescimento deficiente. Então, não estou dizendo aqui que o sistema não funciona, mas é um sistema que, se adotado, ele precisa ser pensado de uma forma a não acontecer esses erros. Mas o fato é que, para se aplicar à igreja, então, nós precisamos de um modelo, um sistema muito mais consistente. E esse modelo, na verdade, ele não é nenhuma novidade, não é nada que foi inventado agora ou que nós podemos pensar de forma revolucionária, né? É um modelo que foi instituído ali com os apóstolos, pelo próprio Cristo, mas no surgimento da igreja, ele se evidencia, e o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. De toda a igreja sendo ativa com os seus próprios dons. Próprios, quando eu digo próprios, porque Deus deu os dons para eles. Então, quando a gente pensa uma igreja não somente em termos de liderança, porque se nós aplicarmos simplesmente o esquema de Jétro, a gente vai pensar num esquema de liderança só. Mas a igreja não é uma hierarquia, não é um sistema de liderança. A igreja é um conjunto, né? Ou seja, todos nós fazemos parte da igreja e temos um papel na igreja. Essa é a figura que o apóstolo Paulo coloca, né? E aí, independente daqui para frente, independente se eu compreendo esse conceito de igreja, aí, independente se eu trabalho em célula, pequenos grupos, enfim, seja lá o nome que for, né? Mas, como eu disse, não adianta aplicar um modelo ou tentar fazer grandes realizações se nós não começamos pelo ponto principal, que é essa distribuição que Deus fez de dons para cada um dos cristãos, para que pudéssemos agir como igreja. Compreendendo, então, a essa visão de igreja, a gente pode nos voltar para nós mesmos
e nos perguntarmos quem somos nós nesse grupo. Como nós percebemos a nossa relação com o corpo e com a vida desse corpo, determina a compreensão de nossa função. Então tem que saber, eu sou um braço, o que o braço faz? Eu sou uma mão, o que a mão faz? Então essa compreensão, que lugar eu ocupo dentro do corpo. Esse é um ponto importante. E aí essa mensagem eu trago, ela alinhado ao tema da ISLB, que nós estamos trabalhando esse ano, que é dons para o serviço. Aqui é a figurinha do cabeça, ombro, joelho e pé, né? Todo mundo conhece. Mas o tema da ISLB desse ano é viver o batismo, dons a serviço. Então, sempre aqui ou ali, né, sempre tem um material que a gente está trabalhando, nas comunidades também, algumas mensagens são voltadas para esse tema. E aí eu vou para o ponto que eu quero comentar. Sim, eu quero falar também da motivação que faz eu trazer essa mensagem. Eu falei, mas por quê? Tudo bem, é o tema do ano da ISLB, mas o que me motiva também a trazer isso para a igreja? Os irmãos sabem, eu acho que já citei aqui várias vezes, eu estou fazendo uma especialização em revitalização de comunidades. Esse curso é uma iniciativa da Faculdade Luterana de Teologia e ele está alinhado com a ISLB no sentido de revitalizar as comunidades. O que é revitalizar? É tornar a vida, dar vida. Então, nós temos dentro da ISLB comunidades que já são mais desenvolvidas, comunidades menos desenvolvidas, comunidades que às vezes nem tem pastor, né? Essa é uma realidade, infelizmente, dentro da ISLB. E então esse faz parte de um esforço aí da ISLB para onde tiver uma necessidade de revitalizar, então esse ferramental, essa inspiração, ela pode servir, né? E especificamente em relação à questão dos dons, um dos nossos professores, dando um curso em Santa Catarina, ele ficou tocado com uma situação. Ele chegou em uma turma normalmente as turmas de pós-graduação, elas são, a maior parte são ministros, né? Seja pastor, seja outras lideranças, né, que participam desses cursos. E quando foi tocado a questão dos dons, ele percebeu que a maioria daquelas pessoas ali tinham pouco conhecimento em relação aos dons e até mesmo em relação ao seu próprio dom. Muitos, inclusive alguns pastores até, não tinham certeza, segurança de qual que era o seu dom, né? Qual que era aquele dom que havia recebido de Deus para exercitar. E muitas vezes nós até exercemos o dom mesmo sem saber, né? Mas quando nós passamos a saber, podemos aprimorar melhor. Então, diante desse fato, né, eu até comento, né, que mesmo de nós aqui, né, que ninguém se envergonha de estar de repente nesse momento pensando, mas que dom eu tenho? Eu acho que eu não tenho dom, né? Porque é uma questão muito comum na igreja. As pessoas acharem que quem tem dom é só pessoas que estão nas lideranças, ou pessoas que tocam um instrumento, ou pessoas que fazem isso, aquilo, né? Esse é o pensamento comum entre os cristãos, né? Que os dons são algumas pessoas que têm. E isso não é verdade. Todas as pessoas têm dons. Por quê? Porque ele está em conformidade com aquela palavra do apóstolo Paulo a respeito do corpo.
né? E o pastor fez a leitura aqui no início do culto também o texto, né? Que Deus deu dons aos homens. Então, parte dessa mensagem ela é inspirada num teólogo alemão, acho que é Schwarz, eu não sei como pronuncia, mas é por aí. E ele escreveu um livro, chama As Três Cores dos Seus Dons. Eu citei na semana passada e passei uma folhinha para cada um preencher e fazer para eu depois comentar algo. No final do culto, quem preencheu, se quiser, passa para mim, eu já comento rapidamente ali. E eu trouxe algumas folhinhas, eu entreguei para mais algumas pessoas, pode levar para casa, depois me tira uma foto, manda para mim, ou traz no próximo culto preenchido, né? É só uma provocação, né, para cada um. Mas eu vou entrar aqui na questão, o que motiva, qual que é a fundamentação para essa questão de dons. Então, a base aqui é justamente os versículos 4 a 6 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que deve estar ruim de enxergar aqui, mas eu vou ler. Então, o versículo inteiro é mais ou menos assim: os dons são diversos, como o pastor leu, mas é o mesmo Espírito. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus. Daí ele divide então esse versículo em 3 partes, e ele chama de 3 cores, daí por isso que o nome do livro é 3 cores, né, que ele vai trabalhar, vai desenvolver toda a temática dele nessas 3 cores. Então o azul lá ele coloca, relacionando a primeira parte do versículo, Espírito, dons. E ele coloca uma palavra-chave chamada poder. Os dons relacionados a poder. Na segunda, que seria vermelho, mas está meio laranja ali, rosa, sei lá. Jesus, serviços. E ele chama isso de engajamento. E a última parte, criador, realizações. E ele relaciona a sabedoria. Então, rapidamente eu vou só dizer o porquê dessas afirmações, dons como poder, serviços e engajamento. Então, pensando em espírito, né, o que Jesus disse para os discípulos quando ele estava prestes a ascender aos céus, né? Ele disse: fiquem em Jerusalém, porque recebereis do céu poder. Então, relacionado ao Espírito. Eu não estou falando aqui, e que fique bem claro, eu não estou falando aqui que dons, poder, é dom de línguas. Né? O dom de línguas é apenas uma das manifestações que nós temos ali no Pentecostes. Mas, dons de forma geral, poder, Espírito. Né? Segundo, engajamento. Por que o engajamento é relacionado a Jesus? Porque Jesus que se engajou, se entregou, né? Ou seja, ele fez o maior serviço para a humanidade. Ele veio e foi crucificado. E relacionado ao Criador, as realizações, porque para você realizar é necessário sabedoria. Você pode até realizar sem sabedoria, mas não funciona. Então esse é o primeiro versículo que é bom a gente meditar nesse detalhe. E o segundo, eu falei aqui na semana passada, que é em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 11, que ele também divide nessa mesma forma. Então, a primeira parte do versículo diz assim: por essa razão, não cessamos de orar por vocês e de pedir. Então, a oração que Paulo fazia, pedindo para os cristãos de Colossos, o que ele pedia para que Deus desse aos cristãos de Colossos?
que transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E relacionava a sabedoria. No vermelho, a fim de viverem de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, engajamento, serviço. E o azul, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então, o poder para fortalecer para todas essas realizações. Então, esse é os dois versículos, os dois trechos bíblicos que impulsionam, então, essa análise. Então, a partir desse impulso, o autor introduz ali a ideia do cristão de três cores. É só uma forma didática, para a gente entender isso aí. Onde o centro é Deus, o centro é o branco, é a luz, e aí como se passasse por um prisma, quando as cores se dividem, nós temos as demais cores. Então, em cima lá o verde, sabedoria, o vermelho, engajamento, e o poder em azul. O que ele quer dizer com isso? Esse é a visão inteira de como deve ser o processo Deus e Igreja. E aí, devido à diversidade e à experiência de cada um, há uma tendência de cada cristão para determinada cor ou determinadas cores. Por exemplo, a minha tendência pode ser mais verde e vermelho, por exemplo, sabedoria e engajamento, mas eu sou fraco no poder. A minha fraqueza está na questão do poder. Ou eu tenho força no poder e no engajamento, mas me falta sabedoria. Então, para nós chegarmos ao equilíbrio disso, é só se movendo para o centro, Qual que é o centro? É Deus. Então, tudo se resume a Deus. Então, só quero dar um exemplo. Por exemplo, do caso de Moisés. Ele era engajado, ou seja, ele estava ali pronto para atender todo aquele povo, e ele tinha sabedoria, porque ele julgava as causas do povo. Então, ele tinha sabedoria, engajamento e sabedoria. Mas faltava ali poder, ou seja, poder de conseguir fazer aquilo. E alguns exemplos, por exemplo, que o autor dá, quando ele ia falar com o faraó, ele estava engajado, não, posso ir. Ele tinha sabedoria, mas ele tinha dificuldade para falar com o faraó. Depois nós temos um outro ato que aconteceu, talvez os irmãos lembrem, que serve de um exemplo, Deus havia falado para Moisés, vai ter a guerra entre os amalequitas e os israelitas. Então, você vai ter que chegar lá no monte e ficar com as mãos levantadas. Enquanto você estiver com as mãos levantadas, o povo de Israel vai vencer. Ele tinha engajamento e ele tinha sabedoria, mas chega uma hora que as forças não se sustentava e as mãos dele começavam a cair e o povo começava a perder a guerra. Como que Deus resolveu esse problema? Enviando Arão e Hur, que se colocaram do lado de Moisés e colocaram ele sentado na pedra e sustentaram as mãos de Moisés. Então repare que, às vezes, uma deficiência de poder em determinada pessoa pode ser complementada por os outros membros. E por fim, lá no episódio que a gente leu, que Jetro aconselhou ele a delegar, que eu já falei, A boa notícia dessa história é que em todos esses momentos Deus proveu pessoas que tinham poder para apoiar Moisés.
E a proposta de Schwartz é que antes de fazer uma profunda busca para conhecer os seus dons, né, por exemplo, quando eu falo aqui que todos têm dons, a primeira coisa que pode surgir na cabeça dos irmãos e irmãs é: então eu tenho que descobrir os meus dons. Como que eu faço para descobrir qual que é meu dom? Então, antes disso, ele propõe que você conheça quais os aspectos da sua vida cristã está a sua fraqueza, ou em qual aspecto está a sua fraqueza e, consequentemente, onde está a sua força. Esse é um primeiro caminho para a gente começar a identificar os nossos dons. E isso, nós conhecendo a nossa fraqueza, permitirá a gente buscar um equilíbrio mais consciente. Então, rapidamente falando, essa mensagem ela é bem introdutória desse assunto mesmo, para despertar um pouco mais aí e fundamentar a questão ali dos dons. Mas no culto passado, então, eu distribuí aquela folhinha. A partir daquela folhinha, a gente traça uma... Eu acho que eu tenho a imagem. A gente traça uma bússola, né, que ele chama, que identifica onde está a sua fraqueza. Ou seja, em alguns ali, a fraqueza vai estar no azul, né, ou seja, no poder. Em outros vai estar no engajamento, em outro vai estar em outro ponto. Identificando isso, o autor ele traz alguns personagens bíblicos, por isso que eu falei na semana passada que quem trouxesse eu ia dar um personagem bíblico, né, de acordo com aquilo que você respondeu. E ele traz aqui 6 personagens bíblicos que se parecem de alguma forma com aquilo que você respondeu. Tá, isso não é uma coisa que a gente pode dizer, olha, nossa, descobriram, né, uma fórmula secreta para se descobrir os nossos dons, ou para nós entendermos onde é que nós temos a nossa fraqueza, onde nós temos a nossa força. Mas parte de estudos com várias pessoas e que traz um ponto de partida. Então, a partir daquele ponto de partida vai ser a tua reflexão, né? Ou seja, nós vamos nos inspirar em alguns personagens bíblicos e vamos pensar assim, bom, eu sou muito parecido com essa pessoa. Como que Deus agia na vida dessa pessoa? E eu posso começar a entender mais como que Deus age na minha vida. Aí, depois desses passos iniciais, aí o autor chega lá finalmente na descoberta dos dons. Então, a partir de um outro questionário aí bem longo, daí vai se definir um pouquinho melhor a questão dos dons. A gente não vai fazer isso, claro, em um culto, né? Porque leva tempo, precisa reflexão, precisa de tempo para preenchimentos, de dúvidas que surgem, né? Mas, como eu disse, essa mensagem é mais uma inspiração. O que eu quero que cada um leve dessa mensagem? É que todos têm dons. Deus deu dons a todas as pessoas, todos os cristãos. Se você não descobriu ainda o seu dom, é bem importante descobrir, para perceber que ponto da igreja você está. Eu não estou querendo dizer aqui que vocês têm que descobrir o dom, porque de repente alguém vai descobrir o dom, não é um dom, né? Não é um dom dentro dos espirituais aqui, exclusivamente isso, mas só como um exemplo, porque daí eu descobri, eu sou cozinheiro, né? E aí daí você vai cozinhar na igreja. Eu não quero que pensem dessa forma, que agora eu vou descobrir o dom e agora eu vou ser obrigado a fazer alguma coisa na igreja. Mas eu quero que pensem primeiramente no sentido
Eu vou descobrir o meu dom e eu vou poder servir melhor a Deus. Eu vou poder encontrar a minha satisfação servindo a Deus. Não existe coisa melhor do que nós termos a certeza de qual é o nosso papel em algum lugar. Às vezes, vamos pensar que nós chegamos, um exemplo assim bem cotidiano, né? Nós chegamos na casa de alguém onde se reuniram para fazer alguma coisa. Vamos dizer que se reuniram, fizeram um mutirão para construir uma casa que caiu, enfim, aí nós chegamos lá. Que situação difícil é quando nós chegamos e não sabemos o que fazer. E ninguém nos diz o que nós temos que fazer. Ou pior, alguém chega para você e diz o seguinte: olha, já que você veio, eu quero que você pinte a casa. Mas eu não sei pintar, eu nunca fiz, nunca pintei. Eu nem sei como misturar tinta, como usar um pincel. Então vai ser um trabalho ruim, vai ser um trabalho difícil. Agora, se eu chego lá, o que eu sei bem fazer? Qual que é o meu impulso? Uma coisa que eu consigo fazer tranquilamente. Eu consigo fazer o madeiramento da casa. Então você já encontrou o seu lugar. Você diz, não, pintura eu não sei fazer, mas eu sei muito bem construir o telhado da casa. Então, a descoberta dos dons dentro da vida cristã, ela é importantíssima, porque é a partir dela que nós vamos encontrar o nosso lugar, nós vamos servir ao Senhor com mais propriedade. Lembramos, capacidade, homens capazes. Então, às vezes, nós temos as nossas habilidades. Segundo, temente a Deus. Não adianta ser capaz e não ser temente a Deus. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer a partir dessa mensagem. E já finalizando, eu só gostaria de emendar nessa fala o convite. Qual que é a minha proposta? Qual que é a minha proposta para frente? Nós vamos retomar o nosso estudo bíblico, Já conversei com o irmão Moreira, a irmã Maria, o pastor, Nós pretendemos retomar o estudo bíblico no próximo mês, em março. A princípio, eu acredito, até por uma questão de organização, eu pretendo fazer presencial a cada 15 dias. Pelo menos nos primeiros 2 meses agora, vamos fazer a cada 15 dias. E na outra semana eu posto alguma coisa online também, num outro tema. Mas qual que é a minha proposta para esse início em março? Claro, a gente vai ter que, presencial, mas nós vamos ter que tomar todos os cuidados necessários, como a gente tem tomado aqui, O uso de máscara, o distanciamento, Se vier mais pessoas do que o costume e a salinha, não for adequada, a gente pode até transferir para cá, pastor? Mas vamos procurar essa questão de distanciamento e tal. Então nós voltamos e a minha proposta é que a gente trabalhe essa questão dos dons, de forma bem prática. Por mais que você já saiba o seu dom. Eu já tinha conhecimento do meu dom, de um dos meus dons, ou de mais de um, mas foi bem produtivo para mim passar por esse processo. Então me ajudou a confirmar alguns dons e a descobrir outros que realmente é verdade, eu posso melhorar nisso, eu posso ter um bom desempenho nisso, posso ajudar nisso. Então essa é a minha proposta, a gente retornar agora na primeira semana de março
E aí ficam convidados. Eu sei que tem pessoas que de repente não têm disponibilidade de vir à noite aqui, né? Mas aqueles que puderem, eu recomendo bastante. A gente vai fazer um estudo ali bem com calma, tirar dúvidas, entrar em alguns detalhes, né? Vai ser bastante produtivo. Aí eu confirmo, né, se vai ser mesmo na quarta ou na quinta, né? Nós estávamos nessa conversa com o irmão Moreira ali. E fica, né? Fica esse convite para nós continuarmos, né, essa caminhada, e eu tenho certeza que vai ser bem interessante para cada um dos irmãos. Eu entreguei a folhinha, quem está com a folhinha pode levar para casa, depois traz no culto e vem, eu tiro uma foto. E quem já respondeu no final do culto, se quiser me entregar, se não der tempo de eu falar aqui, eu levo e daí depois a gente conversa. Então, meu desejo é que o Senhor esteja abençoando cada coração nesse sentido de entender essa questão dos dons, de buscar como que eu posso te servir melhor, né? Como que eu posso servir ao Senhor melhor, né? Que esse eu acho que a nossa principal preocupação como cristão. Então, passo a palavra novamente ao pastor para finalizar. Luciano, mensagem, também uma aula, né? Então, estamos caminhando para o final do nosso culto, agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos nos reunir aqui, agradecer também o Ivonei, que está conosco, o Charlotte também, não queria mais, né? E pela irmã Maria, pela sua cirurgia, pela recuperação, a minha Thalita, nossa filha, os nossos netinhos. Thalita também que retornou do passeio. E temos uma aniversariante também. A Rosilda está sentada lá no finalzinho. É uma amiga nossa, conhecida há muitos anos. Logo que nós mudamos para Telempobre, foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu. E depois também deu uma ajuda importante para a Thalita, quando o Jorge e o Emanuel nasceram, né? Assim que o Jorge e o Emanuel nasceram, então a Rosilda foi o braço direito e o braço esquerdo da Thalita lá em casa, né? Então, Rosilda, vem aqui na frente, vamos aproveitar, fazer a oração por você, pelo aniversário, né? E Irmã Maria, talvez se deslocar, pode ficar ali mesmo, né? Então vamos curvar nossa cabeça, vamos fechar nossos olhos, vem aqui na frente, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por este dia de vida. Obrigado por este momento que podemos mais uma vez nos curvar diante de Ti, Senhor, e demonstrar assim a nossa dependência e o nosso reconhecimento de que o Senhor é bom na nossa caminhada aqui na terra. Pedimos agora por cada um que está presente aqui no culto, pelas crianças, por cada um dos irmãos, e especialmente aqui pela irmã Maria, que teve que fazer essa cirurgia em função desse problema do cálculo renal, e nós agradecemos pelo médico que pôde fazer essa cirurgia, e agora te pedir que o Senhor possa ajudar, que o seu organismo possa novamente se recobrar e que este incômodo de fato possa ter sido eliminado totalmente do seu organismo. Agradecemos pela vida de irmã Maria e que o Senhor também possa continuar fortalecendo a sua fé, abençoando também sua família, seu esposo, todos os seus filhos, familiares. Também pela Rosilda, que está hoje completando mais um ano de vida. É sempre muito importante, a cada tempo, a cada época da nossa vida, que vamos avançando nos dias da nossa vida. São sempre
momentos diferentes, experiências diferentes na nossa vida. Mas até aqui, queremos agradecer ao Senhor pela vida dela, também pelos livramentos. Sabemos que a Rosilda, algum tempo atrás, teve também um acidente muito grave, Senhor, que ela estava envolvida, mas que o Senhor a livrou, apesar de ter ainda convivendo com algumas sequelas desse acidente, mas o Senhor preservou a vida. Por isso nós agradecemos pela Rosilda e também pela sua disposição de servir o Senhor, de ter tomado em algum dia, em algum momento na sua vida, também essa decisão de servir o Senhor. Que ela possa se sentir fortalecida e que ela possa continuar caminhando, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos todos juntos orar a oração que o Senhor ensinou aos discípulos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. A irmã Maria vai dar o soquinho aqui para mim, todos nós. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Vamos todos em paz e servir o Senhor com alegria. Amém.